Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 266. Hoje, com a graça de Deus, vamos encerrar mais um livro, o livro de Eclesiastes. O dia de hoje, capítulos de 7 a 12. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para completarmos, encerrarmos mais um livro. Hoje, o livro de Eclesiastes. Aqueles que têm a Bíblia, na Bíblia de Jerusalém, aparece aqui como segunda parte. Então, capítulos de 7 a 12 aparece como segunda parte. Tem pessoas que podem dizer, padre, por que tem dia que é 3 capítulos, tem dia que é 5, não seria melhor 4 um dia e 4 outro, dividir no meio? Eu acho que seria mais fácil, mas não seria melhor. Por que não seria melhor? Porque nós estamos seguindo não uma divisão numérica, mas uma divisão temática. Então nós encerramos um tema e aí nós começamos no outro dia um outro tema. Então normalmente tem dias que tem mais capítulos, outros dias menos capítulos. Por quê? Porque nós vamos pegando não só segundo números assim específicos, mas segundo temáticas que vão sendo apresentadas no texto. O padre faz um breve resumo com as minhas palavras e depois nós vamos no texto. Nós fizemos isso, estamos fazendo isso praticamente durante o Antigo Testamento todo. Então, se você tem a sua Bíblia, se nós formos dar um título a esse capítulo número 7, ao 7º capítulo, nós poderíamos falar sobre o temor de Deus. Neste capítulo nós vamos ver que a sabedoria e o temor de Deus, as duas coisas estão muito próximas. A sabedoria é uma proteção. A sabedoria é como se fosse uma proteção para cada um de nós. E o temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. E aí o livro, ele nos diz que nós devemos aceitar, aqui é um princípio de temor de Deus, principalmente de sabedoria, nós devemos aceitar realidades da vida. E aqui parece óbvio, como a morte e algumas adversidades. São alguns temas que vão ser vistos aqui no capítulo de número 7. O padre diz alguns versículos e depois nós vamos para aqueles que são os principais. Nos versículos de 1 a 2 eu grifei, depois aqueles que estão lendo podem ver ali com mais calma. Depois nós temos também dos versículos 10 até o versículo 11. Versículo 11 diz, a sabedoria é boa como uma herança. Que coisa interessante, sabedoria boa como uma herança. E aí, por fim, não ainda por fim, mas nós temos também dos versículos 27 até o versículo 30. Ali no versículo 27 diz assim, e descobri, o padre pede que vocês depois leiam com mais calma, aqui parece que é uma crítica, é uma ofensa às mulheres. Não é. O texto diz assim, e descobri que a mulher, se prepara aí, e descobri que a mulher é mais amarga do que a morte, pois ela é armadilha, seu coração é rede e seus braços cadeia. Quem agrada a Deus, dela escapa, mas o pecador, a ela se prende. Então alguém vai dizer assim, segura aí. Padre, como que eu posso defender um pensamento como esse? Como que não está errado? Como que é bíblico? Então, espera aí. Vamos, o padre vai provocando, depois vem a resposta. Segura aí. A Bíblia, por isso que as feministas têm razão. Como que a Bíblia diminui tantas mulheres? Nunca vi falar tanto do homem. Pera, calma. Não se precipite. Quero ver como que ele vai sair dessa. Então, você vai ver como que eu vou sair dessa. Então, eu leio o primeiro texto e depois nós vamos ver como que nós saímos. É machismo mesmo. Onde já se viu? Eu não concordo. Senão não ia existir matrimônio. Calma.
calma, calma. Então vamos lá. Sei que tem gente que está cozinhando aí, gente que estava meio disperso, agora já parou tudo, falou, opa, parece que aqui é coisa interessante. Então, venha com tudo, e é bom que aí você ouve, compreende, depois quando vem alguns ataques, já está um pouco mais preparado para responder. O texto diz assim: e descobri que a mulher é mais amarga do que a morte, pois ela é armadilha. Seu coração é rede, seus braços cadeias. Quem agrada a Deus, dela escapa, mas o pecador, a ela se prende. Então aqui, vamos ler o próximo versículo? Tudo é importante no contexto. Eis o que encontro, diz Coelete, ao examinar coisa por coisa para chegar a uma conclusão. 2 pontos. Pesquisei e nada concluí. E aí ele vai dizendo. Então o que significa? Aqui no começo existem alguns ditos populares. O autor sagrado ele está apresentando algumas coisas que se falavam na época dele. Então esse daqui não é um pensamento do autor. Não é um pensamento e uma ideia de Deus. É o que se falava naquela época, eram ditos populares. Então ele diz o dito popular, olha ali, o versículo-chave é o versículo polêmico é o 27. O versículo-chave é o versículo 28. Eis o que encontro. Eis o que significa? Eis o que eu ouvi. Eis o que dizem. Eis o que está na tradução. Eis o que está na tradição. Eis o que encontro, Coelete, ao examinar coisa por coisa para chegar a uma conclusão. Então ele diz o que ele ouviu, agora ele vai chegar à conclusão dele. Qual que é a conclusão dele? Ele vai dizer assim, poderia ser outra, mas ele vai dizer assim, ao examinar coisa por coisa para chegar a uma conclusão. Pesquisei e nada concluí. Ele disse assim, olha, infelizmente eu não posso dizer sobre isso. Então, aqui não é um texto e um pensamento e um ensinamento de Deus. Não, é o que a sociedade dizia. O que a sociedade dizia. Claro que naquela época a compreensão entre homem e mulher era diferente de outro, mas a mulher, desde o primeiro versículo da Bíblia, foi tirada da costela de Adão. Deus ele criou homem e mulher, os dois à sua imagem e semelhança. Não foi um só. Então, aqui não está dizendo que a Bíblia é contra o casamento, que é bom escapar da mulher, que a mulher é causa de problema. Não, isso é o que se dizia na época. Aí o autor ele falou que ele não tinha como comentar um dito popular, um dito da época como o de hoje. Tá? Então isso daqui é só um versículo, talvez alguém tenha lido, tenha estranhado, por isso que o padre fez um comentário aqui um pouco mais longo. Mas não fique muito preso aqui nessa parte do texto. O que é importante saber aqui, para mim isso ficou muito claro no capítulo 7. O capítulo 7 ele tem uma divisão. O que tem aqui para cima do versículo 27, do 27 para cima era aquilo que eram alguns ditos populares. E aí depois, a partir do versículo 28, é a compreensão, a conclusão do autor sagrado. E aí no versículo 30, eis a única conclusão que eu cheguei. Aí depois é a conclusão dele. Olha que bonito. Eis a única conclusão que eu cheguei. Versículo 30. Deus fez o homem, claro, o homem e a mulher, reto. Este, porém, procura complicações sem conta. Que verdade, que verdade. Uma vez, eu me recordo, meu pai disse assim, às vezes parece que tem um problema ali, a gente pega a mãozona e vai lá em cima para pegar o problema. É só não se aproximar do problema. Então, olha que pensamento correto. Que pensamento correto. Deus fez o homem reto. Deus fez o homem bom. O homem e a mulher. Este, porém, procura complicações sem conta, complicações sem fim. Então, a maioria da nossa vida é resolver problemas que muitas vezes nós mesmos criamos. Por isso que a sabedoria é importante. Esse foi o capítulo 7. O padre gastou um pouco mais de tempo. Acho que natural, às vezes mais, às vezes menos. Depois, no capítulo 8, se nós pudermos dar um título, nós poderíamos falar capítulos 8 e 9, são reflexões sobre a vida e sobre a morte. Esses dois capítulos são muito próximos, então nós poderíamos dizer que o autor ele fala, ele explica que a morte é algo inevitável e que a vida ela é imprevisível, coisas que nós sabemos que são muito próximas aqui da nossa realidade. E aí outra que a vida é breve, que as pessoas devem aproveitar os momentos de alegria e os momentos que nos fazem bem, naturalmente sem o pecado. Vocês podem ver isso
versículos 5, 6 e 7, uma grande sabedoria divina, o padre lê, e depois eu vou focar naquele que para mim foi o principal. Quem observa, versículo 5, quem observa o mandamento, nenhum mal sofrerá. O coração do sábio conhece o tempo e o julgamento. Sim, há um tempo e um julgamento para cada coisa, mas há uma grande infelicidade para o homem. Ele não sabe o que acontecerá. Quem pode anunciar-lhe como há de ser? Homem algum é senhor do sopro, para reter esse sopro. Ninguém é senhor do dia e da noite. E essa guerra não há trégua, nem mesmo a maldade deixa impune quem a comete. Então, parte principal aqui eu penso que é o versículo 5, que diz assim: quem observa o mandamento de Deus não sofrerá o mal. O coração do sábio conhece o tempo e o julgamento. Não sofrerá o mal em que sentido? Claro que vai ter dificuldades e problemas, mas essa pessoa, ela vai alcançar a salvação. Vários versículos aqui, o versículo 12, o versículo 13, também o versículo 15 são importantes. Gostaria de enfatizar, porém, ali no finalzinho do capítulo, o versículo 17. Ele diz assim: observei toda a obra de Deus e vi que o homem não é capaz de descobrir toda a obra que se realiza debaixo do sol. Por mais que o homem trabalhe pesquisando, não a descobrirá. E mesmo que um sábio diga que conhece, nem por isso é capaz de descobrir. Ou seja, a limitação do ser humano. Podemos pesquisar, estudar, jamais veremos totalmente, profundamente aquilo que é a obra de Deus, aquilo que é a sabedoria divina. Irmãos e irmãs, capítulo 9, no comecinho já diz assim: sim, em tudo isso apliquei todo o coração e experimentei isto, a saber que os justos e os sábios, com suas obras, estão nas mãos de Deus. Ele diz, depois de pesquisar, de estudar, de refletir, cheguei a esta conclusão, que o justo e o sábio, essa é uma grande diferença entre o ímpio e o sábio. Ambos, o justo e o sábio, estão nas mãos de Deus. E aí ele termina o versículo 1 dizendo assim: o homem não conhece o amor nem o ódio, de tudo o que o espera. Vamos adiante. Gostaria de ler ainda o versículo 10. O versículo 10 diz assim: tudo o que te vem à mão para fazer, faze-o conforme a sua capacidade, pois no Sheol, para onde vais, não existe obra, nem reflexão, nem conhecimento e nem sabedoria. Então vamos aos poucos. O que é o Sheol? Antes da vinda de Cristo, antes da vinda de Cristo, o céu estava fechado. As pessoas que morriam não iam para a vida eterna, elas não estavam com Deus, elas ficavam em um estado dormindo, possivelmente no Sheol. Alguns estavam já com seu futuro definido, queriam ser salvas, e outras não. Mas antes de Cristo, quem nascia e morria, essa pessoa não ia para o céu. O céu estava fechado. Aquele que abriu o céu, aquele que deu a possibilidade para o ser humano de contemplar Deus após a sua morte, foi Cristo. Por quê? Porque havia um pecado que precisava ser pago e Cristo pagou esse pecado. Então, dizendo que todos aqueles que morrerem, eles vão para o Sheol. Eles vão ter este estado, esse período, onde eles não vão poder refletir, não vão poder saber, eles vão continuar dormindo. E aí, por isso, o autor diz, lá no Sheol nós não podemos mais fazer nada, não temos conhecimento de nada. Aquilo que nós podemos fazer de bom, nós fazemos aqui na terra, nós fazemos aqui no tempo. Ele diz assim, tudo o que te vem à mão para fazer, faze-o conforme a tua capacidade. E, naturalmente, faze-o agora. Esse é o capítulo de número 9. E aí, muitas vezes nossos irmãos protestantes, morreu, ficou dormindo, não pode rezar pelo santo. Então é a mesma coisa do Antigo Testamento, não mudou nada com a vida de Cristo. Ele mesmo disse ao bom ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o que aconteceu? Uma grande mudança. Depois da vinda de Cristo, aqueles que estão salvos já contemplam Deus face a face depois da sua morte. Esse é o pensamento católico. Mês de novembro, normalmente nós temos vários estudos também aqui no canal, muitas vezes 30 dias pelos falecidos, onde nós voltaremos a este assunto. A pessoa que morre, a pessoa que está morta, ela não está dormindo, ela já tem o seu futuro totalmente definido. Ou ela está salva ou condenada, salva ou no céu ou no purgatório, e se está condenada, ela está no inferno.
Vamos um pouco adiante. Nós temos ali os capítulos 10 e o capítulo 11, que são muito parecidos, depois a conclusão, que está no capítulo 12. Se vocês quiserem um versículo para meditar um pouco mais, esse foi o versículo que eu escolhi. No capítulo 10, nós temos o versículo 8. Ele diz assim: quem cava um buraco, nele cairá. Quem escava um muro, uma cobra o morderá. E aí vai dando vários ditos populares de sabedoria para dizer que muitas das coisas que nós passamos aqui na Terra é consequência das nossas escolhas. Depois nós vamos para o capítulo de número 11, se nós pudermos dar um título a esse capítulo 11, eu penso que dois poderiam ser dados. Ali do versículo 1 até o versículo 6, nós temos o saber assumir riscos, e depois vai falar sobre a idade, principalmente a juventude, ali no versículo 7. Eu gostaria de ler para vocês dos versículos 9 até o versículo 10. Versículo 9 e versículo 10. Alegra-te, jovem, com a tua juventude. Sê feliz nos dias da tua mocidade. Segue os caminhos do teu coração e a visão dos teus olhos. Saibas, porém, que sobre todas estas coisas Deus te convocará para o julgamento. Afasta o teu coração o desgosto e o sofrimento do teu corpo, pois juventude e cabelos pretos são vaidade. O que é o mais importante aqui? Deus fala: olha, aproveita, a juventude é única. Meu avô falava: ó, você consegue dormir. Eu viajava, ia para o seminário, ia de ônibus. Ó, você consegue dormir, onde encosta dorme. Aproveita, quando fica velho já perde sono, é mais difícil. Então o autor sagrado, ele diz assim: aproveita a juventude, aproveita que você tem saúde, pode se divertir, mas jamais se esqueça que você vai ser julgado. Então, pensamento aqui muito verdadeiro e muito útil para a nossa vida. Capítulo 12, um capítulo que tem várias coisas aqui que podem ser vistas, do versículo 1 até o versículo 8, é uma parte principal do texto, e depois nós temos uma conclusão que podemos chamar de epílogo, que vai dos versículos 9 até o versículo seguinte. Este texto aqui do capítulo 12 é uma conclusão em geral, que lembra que nós devemos lembrar de Deus antes da nossa velhice, e que devemos chegar à conclusão que, em última análise, o homem ele tem uma tarefa nesta vida, a tarefa de obedecer os mandamentos. Versículos aqui mais importantes, eu grifei no começo e no final do capítulo 12. Tem ali o versículo 5 também, para quem quiser observar, mas o começo e o final. Versículo 1 diz assim, capítulo 12: lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venha os dias da desgraça e cheguem os anos do quais dirá: não tenho mais prazer. Que nós lemos agora há pouco, lembra do julgamento. Então, lembra-te de Deus nos dias da tua juventude, enquanto você ainda tem força, enquanto ainda pode louvá-lo na alegria, enquanto você tem saúde. Versículo, aqui nós estamos no finalzinho, fim do discurso, estamos no versículo 13, tudo foi ouvido. E aí depois é a conclusão. Conclusão, e aqui pensamento que sintetiza tudo que nós vimos. Teme a Deus e observa seus mandamentos, porque aí está o homem todo. Sim, Deus fará toda a obra vir a julgamento, tudo o que ela contém, de bom e de mal. 2 ensinamentos aqui: teme a Deus e observa os seus mandamentos, porque aí está o homem todo. E aí, por fim, Deus fará toda a obra vir a julgamento, tudo o que contém de bom e tudo o que contém de mal. Esse é o livro de Eclesiastes, 12 capítulos que nós encerramos no dia de hoje. Continue firme, continue rezando e meditando. A partir de amanhã nós vamos para Baruque. O livro de Baruque é um livro um pouco breve, um pouco mais breve do que os outros, apenas 6 capítulos que vamos fazer apenas em um dia, o dia de amanhã. Amanhã é dia 267, é o número de papas que nós já tivemos até hoje na história da igreja, 267. Alguns perguntam: padre, tem alguma sugestão de livro? Tenho uma sugestão de um livro, uma compilação de reflexão bíblica feita por São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino viveu ali pelo ano 1230 e ele fez uma compilação da reflexão daquilo que os santos fizeram, da reflexão dos santos do Evangelho. Então nós temos o texto do Evangelho,
o que Santo Agostinho, São João Crisóstomo, São Basílio, o que eles falaram sobre cada um dos evangelhos. Então aqui nós temos o comentário dos santos que viveram antes de São Tomás de Aquino sobre os evangelhos. O nome deste livro é Catena Áurea. Vocês podem ver aqui, este que o padre tem é o mais pesado, vamos ver aqui, é o de São Mateus, é o mais pesado. Então tem vários lugares na internet que vocês podem comprar. Nós vamos começar aqui por eles, por esse daqui que é o de São Marcos. Ele é bem fininho. Padre, eu tenho que comprar esse livro para estudar o Novo Testamento? Não tem que comprar não. O que o padre está dizendo para você é o que eu vou usar em muitos momentos para a minha reflexão pessoal. Então, o mais importante é você ler a Bíblia. Se alguém quiser alguma sugestão, tiver condição, fica aqui a sugestão desses 4 volumes. Pesquise na internet, que normalmente é mais barato. Peça ajuda para alguém aí. Normalmente é mais barato, às vezes até metade do preço daquilo que costuma ser uma loja física, tá? Então fica aqui uma sugestão para se alguém quiser comprar esse livro, ou essa coleção de livros. E uma vez mais, aqueles que desejam, nós vamos estudar o Pentateuco, vamos voltar a estudar o Pentateuco, onde ele aconteceu, no Egito. Então, dia 10 de julho do próximo ano, teremos uma peregrinação para o Egito. Se você pode, tem condições, você é o convidado do padre. Passaremos 10 dias rezando, estudando, com missa diária, indo passear no Rio Nilo, estudando no Rio Nilo, Monte Horebe, Monte Tabor, Monte Horebe, o Monte Tabor, e vamos em outros lugares ali importantíssimos para a nossa fé e para o Antigo Testamento e também o cristianismo. Irmão, irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Amanhã, livro de Baruque. Fiquem com Deus, continuem rezando, firmes no estudo bíblico. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.